Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao podcast Ser um Ser. Estou aqui hoje para começar uma série de conteúdos com a Vanessa. Já já vou te apresentar quem ela é. Mas eu te garanto uma coisa: é um conteúdo bem profundo, bem legal, e eu te convido a vir mergulhar com a gente nessa série de 4 episódios que a gente vai fazer juntas, tá bem? Antes de mais nada, antes de falar qual que é o tema, antes de contar qualquer coisa, eu vou passar a palavra para a Vanessa para ela se apresentar um pouquinho, dizer quem você é, o que você está fazendo aqui, qual é o seu trabalho, sua profissão, e por aí vai. Olá, gratidão pelo convite, fiquei muito feliz. Um prazer te ter aqui. Espero poder contribuir aí da melhor maneira possível. Com certeza. Trazendo a minha vivência, né, na veterinária e também a minha essência. Já que a gente vai falar sobre isso, né? É isso aí. Então, meu nome é Vanessa Deslandes, eu sou médica veterinária, trabalho com medicina integrativa. E busco sempre trazer também uma abordagem sistêmica, olhar para esse sistema familiar que o animal está inserido, trazer convites também para o tutor de se auto-observar, para poder cuidar desse campo, né? Porque o animal está inserido nesse campo e é importante no processo de cura dele trazer todo esse equilíbrio, né? E aí a medicina integrativa é a ferramenta que me dá essa visão mais ampla, né? Que eu consigo olhar para o paciente como um todo, como um ser integral, e não só para a doença, né? Muitas vezes na veterinária, o animal chega no momento do adoecimento, né? Quando o tutor lembra do veterinário, mas eu gostaria muito de trazer num primeiro momento a gente cuida do animal doente, mas de depois trazer para o tutor a possibilidade dele buscar de promover a saúde para esse animal. Então, ele apresentar para ele ferramentas que possam contribuir para a saúde e não olhar só para o adoecimento, né? Então, dentro da medicina integrativa, eu trabalho com informação e nutrição. É sempre o que eu gosto de falar, porque a nutrição, não só a nutrição, né, mas eu falo nutrição porque é a nutrição do corpo, da parte física, né, do animal. Então, você vai poder fazer uma formulação com nutracêuticos, que são nutrientes funcionais para o processo que ele está vivenciando, para o que a gente gostaria, para o resultado que a gente gostaria de trazer. Então, seria a bioquímica, né? Tá atuando na bioquímica ali da matéria. Tem a fitoterapia também, que ela ajuda muito, não só no processo de aliviar os sintomas do paciente, mas ela não causa uma supressão do processo de cura, né? E outras ferramentas na medicina integrativa que eu trabalho com essa parte da nutrição. Mas eu gosto também de atuar com a informação, né? Porque o que é informação? A informação é justamente a energia que você coloca para você trazer aquele animal para um equilíbrio, para o processo de cura, né? Então, o corpo, ele tem as suas células, né? E aí hoje a gente sabe que o átomo, ele é um compensado, um aglomerado, um condensado, na verdade, a palavra certa, de energia. Então, como que a gente vai tratar esse corpo se a gente também não cuidar da energia, de trazer uma informação correta, que é uma informação de saúde? Então, eu, pelo menos, atuo com a medicina integrativa dentro dessas duas possibilidades. E a informação que eu trago com homeopatia, uma metodologia que se chama Biofal. E dessa forma, eu consigo trazer, proporcionar para esse tutor saúde, bem-estar, vitalidade, pensar numa longevidade. Eu gosto muito de focar na promoção de saúde e não só de tratar a doença. Mas não, depois que a gente passa pela doença, que é um processo difícil para o animal, para o tutor, muitas vezes é caro, porque você tem exames que às vezes precisa fazer, o animal está num processo de dor, de sofrimento, e tudo é mais difícil, eu acho, nesse momento. Mas depois disso, você dá a possibilidade do tutor lembrar de você no momento da saúde, de promover, que eu acho que é muito mais interessante investir
em trazer bem-estar para o seu animal. Qual o tutor que não quer isso, né? Lembrar do médico veterinário nesse momento e o médico veterinário também dar essa possibilidade, né, para o seu paciente. Tem duas coisas que você fala que me chamam atenção, né? Que é na prevenção da saúde em si. Eu acho que o olhar integrativo ele está associado com isso, na prevenção da saúde, né? No envelhecimento saudável, né? Exatamente. Do ser, seja ele qual for. A outra coisa que você fala que me chama atenção é no olhar integrativo em si, né? O olhar integrativo do sistema como um todo, né? Ao invés de olhar só para a doença como um ponto, né, e tratar ele, é olhar como um todo. Eu acho que é importante as pessoas conseguirem compreender que a gente não pode só olhar para uma coisa. Eu acho que a medicina, ela vem cada vez mais se ramificando para isso, né? A gente passou por um período há uns anos atrás, em que os médicos eles se especializavam em pontos específicos, né? Ortopedista, dermatologista, isso e aquilo, e não sabem mais nada. Curam só aquela alergia de pele que você tem aqui, pronto, acabou, e não sabe o porquê que essa alergia de pele pode vir, às vezes de um fator emocional ou alguma coisa assim. Então, a gente tem essa cultura, né, muito recente na nossa história, né, de que tudo está muito dividido e na realidade fragmentado, perfeito, que está tudo muito fragmentado e na realidade o olhar integrativo é um convite oposto disso, né? É o olhar, tá, tem uma ferida aqui, mas essa ferida ela é uma expressão do que está acontecendo internamente dentro de você e muito possivelmente essa ferida precisa sair mesmo, é uma fonte de onde está saindo alguma coisa no seu corpo, exatamente. Então, quão é importante aquela ferida se apresentar no corpo e o quão importante é olhar internamente para dentro desse sistema e entender onde estão as raízes dessas possíveis doenças. Eu acho que a fase que a gente está vivendo, né, agora, a gente está recebendo muito esse convite, pelo menos no meu sistema e na minha comunidade de vida, né, o pessoal que está em volta de mim, eu tenho esse olhar. Então, as minhas médicas têm esse olhar, a Vanessa veterinária da minha cachorrinha, ela tem esse olhar. A primeira coisa que eu falei para ela quando eu conheci ela, eu falei, eu preciso de um olhar integrativo. Exatamente. E é engraçado isso que você falou, porque é verdade. A gente hoje, na medicina, a gente já considera um sistema o psico, neuro, imunoendócrino. Olha só, é um sistema só. Porque você vê que está tudo interligado. Aí eu coloco, assim, o exemplo, a gente pode dar o exemplo com o estresse, que é uma emoção. Então, o estresse é psicológico. Sim, é psicológico, é um estímulo, é um gatilho. Só que esse estresse ele vai produzir neurotransmissores que vão sinalizar o teu corpo que está existindo uma ameaça, alguma coisa assim, e ele vai se preparar para isso. Então, uma emoção um psicológico vai atuar no sistema neurológico, porque vai produzir um neurotransmissor da adrenalina, que vai preparar o seu corpo, vai produzir um hormônio, que é o cortisol, que está atuando já na parte endócrina, para sinalizar o seu corpo se preparar para esse desafio. E nesse momento, quando o cortisol ele tá aumentado, ele é um hormônio imunossupressor. Então você abaixa a sua imunidade. Então olha só como todos os sistemas eles se conversam, eles se comunicam, porque é um complexo para sinalizar o corpo da demanda do momento. Sim. E muitas vezes a gente vive o estresse crônico, não sai do estresse. E isso cada vez inflama mais, a imunidade está mais baixa e é uma porta aberta para o adoecimento, doenças crônico-degenerativas, o câncer, o Alzheimer, a doença autoimune. A gente está tendo Alzheimer no cachorro. Que loucura, cara. Que loucura, mas você vê como esse sistema está inflamado e você vê que nesse exemplo que eu dei, partiu de uma emoção. Então, a emoção se reflete no corpo, e ele vira um problema físico. Aí, se você vai tratar aquilo ali, tá, a imunidade caiu e ele teve uma infecção. Tá, mas por que a imunidade dele está baixa? Você tem que olhar para isso, porque a infecção, ela tá ali só te expressando, tem algo errado. Algo não está bem, não está em equilíbrio. Entendeu? Então, as emoções, elas fazem parte do processo do adoecimento e elas têm que fazer parte do processo
de tratamento. Elas têm que ser incluídas. E para você trabalhar no campo emocional, no campo sutil, você precisa também ter medicinas que vão atuar nesse campo sutil. Então, que se comunicam com o mesmo lugar, né? Exatamente. Uma medicina viva como é a fitoterapia, é uma planta, ela vai ter os fitoquímicos que vão atuar no biológico ali, né? Os princípios ativos da planta vão atuar ali na questão, auxiliando, diminuindo inflamação e ajudando no alívio daquele sintoma, mas não vão obstruir o processo de cura da questão emocional e vão trazer a sua energia vital como uma contribuição para tocar nesse campo sutil também e trazer esse equilíbrio do sistema todo. Porque a saúde, ela precisa do equilíbrio disso tudo, do emocional, do físico e até do ambiente. É aí que entra o contexto familiar, né? O quanto que o animal está inserido num contexto familiar que muitas vezes é um terreno de adoecimento. Sim. Então, são vários gatilhos. Você tem que ver o estilo de vida, você tem que ver a alimentação, você tem que ver as questões emocionais do próprio ambiente, o estresse. Então, são várias que você tem que tratar intestino. Todos os meus clientes sabem que um dos meus protocolos favoritos é o protocolo de modulação intestinal, que você tem várias etapas que você tem que primeiro limpar aquele intestino, para depois você reparar aquela mucosa, para depois você entrar recolocar enzimas e prebióticos, alimentos, e depois você vai com a bactéria repovoar. Então, você colocar o probiótico, você precisa de todo um preparo para que aquelas bactérias que você está colocando, elas realmente consigam viver naquele ambiente intestinal. Entendeu? Então, isso tudo são processos que a gente precisa, mas o intestino, ele está totalmente conectado ao quê? A nutrição. O que vai entrar, o que vai sair do corpo. O sistema imunológico, ele se forma no intestino. Então, você tem que olhar para esse todo, você tem que tratar esse todo, né? Pelo menos a minha forma de ver a medicina, ela não se fecha só, adoeceu e tratou os sintomas e o animal ficou bem. Mas o que eu posso fornecer para esse paciente para ele ficar na saúde, para ele não voltar para esse processo de adoecimento, né? Sem dúvida. E entender que a saúde, ela faz parte de um todo, literalmente, Exatamente. Né? É o estilo de vida, é a alimentação. São todas essas coisas que estão associadas no seu dia a dia, né, sua comunicação. E quando isso está fortalecido, você consegue enfrentar os desafios com potencial, né? Porque os próprios desafios da vida, ou do próprio corpo, que ele vai enfrentar uma dor de garganta, alguma coisa assim, são desafios. Os desafios da vida, do corpo, e seja ele que for, eles vão servir sempre para o nosso processo de evolução, para o nosso processo de aprendizado, até mesmo dentro do corpo, né? Então, eu percebo dessa forma, né? Tipo, meu corpo tá, sei lá, com machucado aqui. É meu corpo se tratando, se curando, expurgando o que precisa ser expurgado e por aí vai. E a gente trazer para dentro de si uma consciência de que o nosso processo de dia a dia saudável, de rotina, de alimentação, de atividades que possam nos proporcionar bem-estar, exato, seja elas quais forem, uma meditação que seja, um passeio na rua com um cachorro, né? Porque eu percebo, um parênteses aqui como exemplo, que nos dias que eu estou muito bem calma, eu quando passeio com a Rebeca na rua, a gente perde a hora. Ela não quer voltar para casa. Ela se perde no passeio. No dia que eu estou mais acelerada, ela mesma me pede para voltar. Porque possivelmente ela me percebe mais acelerada e aquele passeio não tá tão agradável assim para ela. Ela mesma me faz o convite para voltar para casa. Ela sabe o caminho de volta para casa, então ela mesma faz o convite para voltar. E ter clareza disso, gente, é ter presença, percepção do seu dia a dia. E eu acho que isso faz parte desse emaranhado quando a gente fala de olhar integrativo, olhar uma saúde integrativa, uma medicina integrativa. Com certeza. Faz parte essa rotina, esse dia a dia, atento, te alinhando nas coisas, né? E consciente, né? Que esse terreno todo, ele precisa ser
saudável para ela expressar saúde, vitalidade, longevidade. Uma das coisas que eu queria te perguntar, Vanessa, porque eu sei que faz parte do seu universo e também faz parte do meu, é sobre a fitoterapia. Como que, na tua opinião, né? Tô tirando o meu, tá, gente? Eu só vou falar coisa boa. Como que, na tua opinião, a fitoterapia entra nesse universo de olhar integrativo? Então, eu vou falar da minha vivência, né? O que eu vivo com as plantas, né? Porque a fitoterapia, cada um vai ter, né, a sua vivência, a sua experiência. Mas eu vejo que ela atua tanto no físico, aliviando os sintomas, mas de uma forma natural, com inteligência. Então, ela não interrompe o processo de cura, porque todo sintoma, na verdade, ele está se comunicando, né? Ele está expressando que, ó, isso aqui não está muito bem, né? Então, precisamos equilibrar. Então, a fitoterapia, ela vai ter os fitoquímicos que vão atuar ali fazendo a função de aliviar aqueles sintomas, diminuir uma inflamação, trazer um bem-estar, ajudar numa digestão e tudo. Mas a gente tem também a energia da planta, porque é uma medicina viva. A gente não pode esquecer que ali existe uma energia vital. E essa energia vital de saúde, né? Porque a planta, digamos que o objetivo dela, ou a função dela nesse momento é trazer essa saúde, então ela age também nos corpos sutis com a sua energia vital, trazendo os convites necessários para que esse sintoma físico ele seja também trabalhado nesse campo sutil, né? Então, digamos que uma indigestão, muitas vezes, né, está relacionada à raiva, à emoção da raiva. Então, um fígado que acaba não digerindo bem aquilo ali, né? Então, o boldo, que é uma planta que ajuda muito nesse detox hepático, ele também vai trazer esse convite de ressignificar, de trazer uma observação para essa emoção que está se acumulando nesse órgão, né? Então, acho que é esse completo, que quando a gente atua com medicinas vivas, né, ou vindas da natureza, como a homeopatia também, que traz a energia da planta, do animal ou do mineral, você está trazendo essa energia vital para atuar também em equilíbrio desse sistema, né, desse adoecimento, buscar a saúde e o equilíbrio dessa questão. E é vital trabalhar com elas, né? Quando eu falo que é vital, você sente a vitalidade, né? Sim. Você vai tomar um chá, usa um óleo essencial. Né? Você vai exalar um óleo essencial de hortelã-pimenta, aquilo te preenche, assim, é vital, você sente a vitalidade dela, é realmente viva, né? Exato. Eu sou muito suspeita para falar. E o óleo essencial, ele já é instantâneo, né? Porque pela respiração ele já chega direto no sistema nervoso central, então é aquele alívio realmente imediato, mas ele não bloqueia uma emoção, ele não suprime aquilo lá dentro, porque o processo de você retornar para o equilíbrio é justamente você trabalhar essa energia que está em desequilíbrio, né? E não só as plantas, né? Vamos lá, tem alguns minerais que são extremamente importantes para o processo de cura, como farmácia natural, né? Com certeza. A própria homeopatia, ela usa também os minerais, né? Tanto o animal, o mineral e a planta, como extraindo essa energia vital, né? Porque são medicamentos diluídos e dinamizados, então você já não tem mais a matéria, e o que trata? É a energia daquilo ali, é aquilo que faz o processo de cura. E é você tratar o seu campo integral com o campo integrativo de um outro ser vivo, né? Exato. É basicamente isso. No Biofal, a gente percebe muito que quando você entra com a medicação, ela organiza esse biocampo, que hoje em dia a gente já sabe, né? Que a gente tem 7 corpos, então a gente tem um corpo material que a gente visualiza, mas a gente tem outros corpos, né? Aquela questão de que a matéria é uma energia condensada, então
Você vê o físico, mas você tem outras dimensões daquilo ali. E o biofal, quando ele entra, ele organiza, ele informa, né? Por isso que eu falo que a medicina que eu falo é informacional, né? Porque é essa informação que o corpo precisa do eixo aonde está a saúde, e isso se reflete no campo do sistema familiar. Eu posso falar isso por experiência própria. Como eu sou veterinária, quando eu me formei na metodologia biofal, primeiro eu tratei os meus animais, porque, né, eu poderia prescrever e tratar eles. Quando eu tratei eles, eu vi as respostas em mim, no meu esposo. Meu esposo falou assim, nossa, mas o que aconteceu? Ele sentiu a mudança de que refletiu na gente, quando o animal foi para o equilíbrio dele, ele também devolveu para a gente questões que ele estava espelhando no momento, como quem diz, isso aqui você precisa observar, isso aqui você precisa trabalhar, né? Então realmente quando você estrutura o campo, todo aquele campo ali se beneficia. Eu acho que esse é o potencial de um olhar integrativo, gente. Eu convido todo mundo, a vocês e a quem for, a mergulhar cada vez mais nesse universo, viu? Eu espero que a gente possa ter provocado vocês com tudo isso e que vocês possam aceitar esses convites que estão se apresentando para vocês e mergulhar junto com a gente, né, Vanessa? Vai vir uma sequência de encontros aí. Espero que você esteja com a gente na semana que vem. Eu vou deixar os contatos da Vanessa aqui embaixo e se vocês tiverem qualquer dúvida, comente nos comentários, tá bem? Obrigada, Vanessa. Imagina. Foi um prazer te ter aqui. Tchau, gente. Tchau, tchau.